Fala pessoal, fala galera, boa noite. Vamos chegando. E aí, Aldineia, boa noite. César, Deba, Juliana, Vinícius. E aí, me fala aí de onde vocês estão quarentenados aí. Qual cidade? Stefano, Leandro. Hoje a gente tem uma convidada especial aí. Vamos falar sobre orçamento, organização financeira. Beleza? Vocês estão preparados? Vamos responder dúvidas também, tá? Qual cidade que vocês estão falando aí? Hoje nossa convidada é lá do sul do país e eu tô falando aqui de Minas, hein? Então vai ser uma mistura legal aí. Gleice, boa noite, Gleice. Gabi de Campinas. Então, hoje nós vamos falar sobre orçamento financeiro, sobre organização, algo tão importante, né, que a gente está vivendo agora aí. A gente tem visto a importância disso, principalmente agora, né, nesse momento que a gente vive. Kelly, ó, a Gleice falando lá do Maranhão, que bacana, ó. Então, a gente vai aprender a organizar melhor os nossos recursos, né? O nosso dinheiro, e para que a gente possa ficar livre das dívidas, para que a gente possa realizar os nossos sonhos de uma forma mais barata e melhor, né? A longo prazo, pensando a longo prazo, pensando também num projeto de aposentadoria, né, pessoal? Que o tempo vai passando, a gente não sabe, né, o que nos espera com a previdência pública. Já separa as perguntas aí. Thalita, olá, boa noite. Eduardo, boa noite. Olá, boa noite. E aí, Tati, tudo bem? Tudo, e você, Daniel, como é que tá? Tudo bem? Tudo jóia, Então tá tranquilo. bom, boa noite, gente. Boa noite a todo esse pessoal que já tá aí, de todos os cantos do país, né? Tem um pouquinho de cada lado aí. Então, como é que tá aí no sul? Frio! Tá Tá muito frio, frio. hein? Hoje a gente teve aí mais ou menos uma média de 7, 8 graus, até que não foi tanto, mas já tivemos essa semana aí -3. Tá frio, tá congelante. Legal. Então vamos começar aí, vamos esquentar esse clima. Vamos lá. Tati, eu quis te chamar aqui, porque eu vi que você tem um foco aí com o pessoal de falar sobre organização financeira, sobre esse estágio inicial aí que muitos brasileiros, muitas das vezes, têm dificuldade com coisas que aparecem, né? Vamos dizer assim, que é uma conta que vem mais alta do que o esperado, que muitas das vezes não sobra dinheiro no final do mês, né? São algumas expressões que a gente ouve por aí. E eu queria já passar a palavra para você e te perguntar aí o que a gente tem inicialmente para dizer para essas pessoas que muitas vezes já estão anos, né, nessa situação e como se estivesse pedalando e não saindo do lugar. O que a gente tem inicialmente já para dizer para essas pessoas para ajudá-las? Bom, boa noite então. Obrigada pelo convite, Daniel. Muito obrigada em estar aqui, trocando essas ideias, conversando um pouquinho. E eu acho que o brasileiro tem uma mania de negligenciar, né? Antes de conhecer o que tem que fazer, antes de tentar, já negligencia porque acha que é difícil, porque acha que é complicado. E eu me coloco nessa posição também, porque eu não nasci educadora financeira, né? Eu estou na área há 10 anos. E até então eu também negligenciei, eu também errei, eu também deixei, né? Vida a lá Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar.
E se tem uma situação que pode evitar que a gente leve um susto, a pandemia é resultado disso, né? Tá trazendo esse resultado para nós, né? O susto de pegar de surpresa é a gente não negligenciar o controle financeiro, não negligenciar a nossa vida financeira. E eu sempre toco nesse assunto porque as pessoas às vezes se esquivam de fazer o seu controle, deixam de procurar conhecer suas finanças porque acha que é muito difícil, que isso não é para todo mundo, porque é complicado, porque tem que usar planilha ou tem que usar sistema. E a gente está tentando trazer essa realidade, que não tem nada disso, né, Daniel? A gente não tem que usar planilha. Quem disse que é obrigado, né? Por que não usar não usar um caderno ou um bloco, né? Então, é simplesmente não negligenciar, porque no momento que a gente tem ciência do que acontece com o nosso dinheiro, que a gente faz o nosso mapeamento e descobre onde está indo, onde é a válvula de escape do nosso dinheiro, a gente pode reverter a situação e pode, então, direcionar da forma correta a nossa renda. E não simplesmente, né, ter mês sobrando depois do salário e vir a pandemia e causar aí um rombo, desestruturar toda uma família porque não tem uma organização. Então, é não negligenciar. É isso que a gente tem que fazer. Isso aí que você falou é muito legal, né, Tati? Questão de planilha. Eu uso planilha, eu uso caderno, né, Daniel? Então, assim, o que a gente deve fazer? Em primeiro lugar, não importa muito o que você vai usar, se é planilha, se é um aplicativo ou se é uma folha de papel. O mais importante é ter controle, porque tudo que a gente consegue medir, né, a gente consegue gerenciar. Ou seja, tudo que a gente sabe, preço, né, o que gasta, o que ganha. Quando a gente faz um controle, tem um controle, mesmo que seja no papel, o risco da gente chegar no final do mês e ter uma surpresa diminui, né? Claro. Então é muito bacana a gente fazer isso, porque tem um costume, você falou do brasileiro, e realmente a gente tem um costume de deixar a vida levar. E aí, quando chega no final do mês, aí a bomba estoura. Tem várias técnicas que a gente pode usar para evitar isso. Uma delas é fazer, ao invés de fazer o controle no mês, a gente fazer o controle na semana. É tão simples. A semana normalmente tem 4. Aliás, o mês tem normalmente 4 semanas, né? Então, olha só, uma forma prática de a gente fazer esse controle é pegar o seu salário lá. Eu ganho 5 mil reais. 4 mil reais. 4 mil reais eu ganho. Então, eu vou pegar e dividir em 4 semanas. Então, eu posso gastar no máximo R$ 1.000 por semana, né? Então, todo final de semana eu vou ver quanto que eu gastei. Então, o primeiro final de semana, se eu gastei mais que R$ 1.000, então a meta para a segunda semana é reduzir para que chegue na segunda semana em R$ 2.000. Então, a sua estratégia é muito simples, que funciona bem, né? E aí você vai começar a ter o hábito, né, Tati, de ver o que você está gastando. Aí você vai começar a se interessar, falar, nossa, mas por que a primeira semana eu gastei mais? Aí você vai falar, então é porque teve a conta de energia que venceu, que foi até o dia 10. E aí você vai ver que a primeira semana ela é um pouco maior. E aí você vai conseguindo compensar isso, né, ao longo das semanas para chegar no final do mês e dar conta do recado, né, Tati? Exatamente. E eu já trouxe meus envelopes aqui, porque quando eu faço minhas mentorias, eu sou bem professora, viu? Eu pego a mão do pessoal e ensino. Então, assim, a gente faz um levantamento mesmo, descobre para onde está indo o dinheiro, descobre o montante que vai e começa a criar, então, limite. Cria um limite de um valor mensal total e depois valor semanal. E a gente pode destinar, então, para os nossos objetivos. Por isso que eu gosto tanto da técnica do envelope, porque ele é bem simples. É uma técnica bem básica, mas ela traz uma mudança muito grande dentro do orçamento da gente. Porque se a gente ficar só nos gastos invisíveis, chamados cartão de débito e cartão de crédito, a gente acaba com as nossas finanças. Então, eu gosto muito, depois do mapeamento, depois de fazer todo o levantamento de informações e identificar para onde que está indo o nosso dinheiro, é colocar, então, os envelopes
de uma forma que a gente coloque não só um limite mensal, mas um limite semanal, como o Daniel estava falando. Então, a gente vai ter lá um limite mensal de lazer, um montante aqui dentro de dinheiro, e semanalmente a gente vai tirar um valor daqui, sempre para que fique dentro desse limite. E eu não sou a favor dessas ideias loucas de fazer cortes absurdos e sacrifícios doidos dentro das finanças, porque senão não são práticas que serão constantes. Então, essa história de ai, vamos cortar o cafezinho, não vamos fazer mais nada, vamos cortar o lazer, vou parar de pagar o plano médico para criar a reserva financeira. Gente, não está certo. Você vai fazer isso no primeiro mês, no segundo mês já vai começar a ficar sufocado, no terceiro mês, então, já acabou a prática. Né? Então, assim como não adianta impor para alguém controlar suas finanças em planilhas de Excel, porque aquela pessoa não sabe mexer e ela não vai fazer, não adianta nada criar um super sacrifício na vida para tentar criar um controle ou melhorar suas finanças, porque isso não vai ser constante. O ideal é que no momento que a gente descubra para onde está indo o nosso dinheiro e o valor que está indo, a gente começa então a reduzir, como o Daniel estava falando. Poxa, gastei nesse mês R$ 1.000 em tal despesa. Ah, então peraí, eu vou reduzir para o próximo mês uns R$ 200. Eu vou me esforçar e vou diminuir. Eu não vou simplesmente sair cortando tudo. Eu vou reduzir um pouquinho. E o que que eu faço com aquela diferença? Ah, sobrou R$ 200 numa despesa? Reserva financeira. Ah, então tá. Então no lazer eu costumava gastar R$ 300. Eu vou baixar para 200. Vou dar uma controlada, vou diminuir. E a diferença para onde é que vai? Reserva financeira. E assim a gente vai construindo a reserva. Você não tem que fazer milagres, você não tem que deixar de fazer nada, você não tem que sacrificar a sua vida. Você tem que saber adequar e trazer um equilíbrio para ela. É através do equilíbrio que a gente faz um processo constante e eficaz. Né? Aí quando você tem dívidas, aí sim a gente tem que rever. E aí é o ponto que o levantamento, né, Daniel, traz para nós. Porque quem tem dívidas, nas grandes maiorias, não sabe o que está acontecendo com o orçamento. Então, não é simplesmente sair fazendo aquela loucura toda. Não é? Esses dias até uma pessoa falou comigo e disse, eu cortei o plano médico porque aí eu posso destinar meu dinheiro para uma viagem. Opa! Calma aí, vamos avaliar o que é essencial e não essencial dentro do orçamento. E um plano médico, nos dias atuais principalmente, acho que a gente tem que rever. Então, além de fazer o levantamento, a gente precisa descobrir o que é essencial e não essencial dentro do orçamento. E assim distribuir ele de forma equilibrada. É ou não é? É verdade. Tem duas coisas bacanas nisso que você falou. Entre essencial e não essencial, a gente pode pensar também entre necessidade e desejo, né? A gente costuma confundir muito essas duas palavras. Necessidade é aquilo que é de mais básico do ser humano, né? Que é a energia elétrica, que é a água, né? Que são, vamos pensar, vou exagerar um pouco aqui, né? São as coisas bem essenciais que você falar assim, nossa, se acabar a energia hoje aqui, eu não vou ter internet, eu não vou conseguir enxergar nada. Então, para fazer um levantamento legal da vida, assim, vamos supor que a gente faça no papel mesmo. A gente anota ali o que realmente é essencial para a nossa vida. E aí a gente vai ver, isso é a necessidade, né? E aí vai ter coisas que a gente vai achar que é necessidade, só que é desejo. E aí, no papel, se a gente colocar no papel, esse exercício de colocar no papel, poucas pessoas fazem. Só que se você fizer, você vai começar a resolver problemas financeiros, vai conseguir resolver o seu orçamento de uma forma tão... parece que é mágica, quando você pega um papel e caneta e começa a colocar ali. E não precisa ter conhecimento de Excel, não precisa ter conhecimento de matemática. É anotar. Energia, R$ 150. Próxima linha.
condomínio, R$ 200. E aí vai colocando, o condomínio é essencial? Condomínio é essencial, né? A energia dá para diminuir? Dá. Não. Agora, e o que não é essencial? E aí você vai começar a ver as coisas que não são essenciais. E aí você vai conseguir viver a vida, muitas das vezes, sem aquilo, ou com menos daquilo, né? Por exemplo, a questão, você citou o lazer aí. Muitas pessoas levam um estilo de vida muito lazer, né? Com a parte, é tudo, como você falou, equilíbrio, né? Muito lazer. Então, a parte do lazer está muito desequilibrada. Ah, Daniel, mas aí eu não devo me divertir, eu não devo... Você deve, todo mundo deve, né? Só que tem que ter um orçamento para isso, tem que ter uma, né? A vida não pode ser só, deixa a vida me levar, né? Sair, beber todos os dias e é isso aí, isso a vida não é. É o equilíbrio, né? Entre Exato. profissão, entre família também, né? Lazer, amigos, com equilíbrio. Então, isso que é, assim, genial da gente começar a pensar, e aí parece que as coisas vão se resolvendo sozinhas, né, Tati? E depois que a gente começa a pegar a nossa vida e falar assim, não, mas será que eu estou fazendo... Será que eu estou indo nesse caminho? Será que esse caminho é o correto que eu devo seguir? E aí você vai começando a mudar até o seu cérebro, né? Quando você começa a fazer esse exercício, de colocar ali no papel, e aí você começa a se questionar, né? Não, por que eu faço isso? E aí, de repente, você começa a mudar de vida, e aí, de repente, você já usa o seu envelope colorido lá, que eu inclusive achei. A mulher realmente, ela não sei por que ela já não dominou o mundo, sabe? Olha Eu só que brinco. legal isso, cara. É genial. Inclusive, ajuda muito para quem usa muito dinheiro, né? Que você vai colocar o dinheiro ali e já coloca e já separa, né? Então, é mágico essa questão da gente pegar e colocar no papel mesmo as coisas que a gente gasta, que a gente ganha, né, Tati? Fato. E é chato de fazer? É. Dolorido? É. Mas é libertador. Porque o que o papel traz de realidade faz com que permita você mudar tudo isso. Então, você vai descobrir um monte de coisa, vai enxergar seus erros, vai doer, mas é uma dor que transforma. Então, essa questão de colocar no papel, ela primeiro apresenta e depois conscientiza, né? E essa questão do equilíbrio, né, entre a diferença, aliás, entre a necessidade e o desejo, vamos pegar uma coisa bem prática, bem simples. Tem aí, quase todo mundo tem TV a cabo, né? Tem lá o pacotezinho da Sky com 600 canais. Aí a gente pergunta para a pessoa, quantos canais você costuma assistir? Ah, é aquele. Ai, 10. Tá, e por que você está pagando por 590 canais? Tem aquela pessoa que paga R$ 250 num plano de celular, mas ela passa o dia inteiro conectada no Wi-Fi da empresa. Aí ela tem que usar a internet só do trabalho para casa. Aí chega em casa, tem Wi-Fi em casa, conecta no de casa. E ela paga por SMS, ligações, internet infinita, uma série de coisas que ela não utiliza. Então, por que paga? Sai de casa, deixa todos os aparelhos ligados em stand-by. Vai ter uma alma penada em casa para utilizar os aparelhos? Não vai, meu anjo. Então vamos tirar da tomada, porque essa luzinha acesa significa 30% da sua conta de luz no final do mês, né? Ai, tem 3 pecinhas de roupa suja, vai lá e põe na máquina, lava todo dia a roupa. Junta coração, vamos colocar um montante para lavar. E assim a gente vai reduzindo, sabe, Daniel? É um pouquinho de cada um montante no final. E aí as pessoas não se dão conta porque elas olham para as suas finanças, aliás, olham para os seus saldos e pensam assim, poxa, mas não está sobrando dinheiro. Onde é que eu estou errando? Porque eu ganho bem.
o ganho ali não tá certo. Mas, gente, se não botar no papel e não olhar para os seus hábitos e comportamentos, você vai aumentar a sua renda e os seus comportamentos e hábitos vão aumentar também e nunca vai ser o suficiente. É Nunca vai ser o verdade. bastante, né? A Adriana está falando aqui, ó, Tati. Nossa, preciso muito da ajuda para tudo isso. Esse papo aqui ele vai ser rápido, na verdade, a gente já está na metade dele, o tempo está voando. Eu tenho um grupo no. Eu coloquei o link aqui, ó, tem um grupo no WhatsApp que eu vou lançar um desafio aí relacionado a isso. Então, Adriana, entra lá e quem mais tiver interesse também. Aí você falou aí, Tati, essa questão de organizar, né? A gente vê que eu estava até pensando aqui enquanto você estava falando que o meu plano de telefone porque assim a pessoa normalmente essas coisinhas ela vai falar assim, isso deixa para lá, isso não é nada, paga lá 150, R$ 200 no plano de celular e não Uhum. usa quase nada, né? E eu queria fazer uma coisa que aconteceu, falar uma coisa que aconteceu comigo e o tanto que isso é importante principalmente agora. A concorrência, em termos, vamos dar o exemplo da telefonia celular. A concorrência anda tão grande entre essas empresas que eu mudei de plano nos últimos um ano e meio. Eu mudei 2 vezes de operadora. E assim, fui passando para mais benefícios, mais internet, mais aplicativos ilimitados. Fui passando e fui melhorando e fui negociando também com Reduzindo. a operadora antiga. Pessoal, esse tipo de assinatura, igual a Tati falou, de televisão, se você quer ainda ter isso, né? Ou de telefone celular, isso existe uma concorrência muito grande. Você acessando sites com uma certa frequência das concorrentes, você vai ver ofertas muito melhores para você se tornar cliente. E não há momento melhor de você fazer isso do que agora, né? Porque muitas das vezes você não está usando o serviço, ou está usando menos, ou está usando e pagando muito. Então, é uma ligação que você faz, tá? Que você ou negocia o que você já está pagando, se você já tem, você gosta da operadora ali, ou você acessa no site e vê Isso. ali as ofertas para novos clientes. E hoje você pode manter o seu número, tem a portabilidade, você não vai gastar nada. Então, assim, você não tem fidelidade, muitas das vezes, de ficar ali, um ano. Agora, né? Às vezes tem também, vale a pena você fazer por meio da fidelidade de um ano, por exemplo. Então, esse tipo de coisa é muito, muito bacana. Eu mesmo mudei agora de plano de telefone por causa desse momento aí que eu vi um plano muito bom. Eu vou falar, né? É o plano da Oi, eu vi um plano de internet aqui muito melhor do que o da TIM que eu tinha. Tentei negociar na TIM, consegui dobrar o que era na TIM e fui para Oi. E, na verdade, nem ativei o chip, porque é o que você falou, Tati. Eu estou em casa, eu estou no escritório, eu estou no Wi-Fi. E até hoje eu não ativei porque eu não uso, né? Não saí para a rua, eu estou em casa, eu vou fazer o quê? Eu nem ativei, tem 4 meses que eu não ativo essa linha. A linha, assim, não ativei o plano, né? Sim. Só que já migrei. Já migrei e quando eu ativar, eu vou ter os 16 gigas lá para usar na rua, né? Que eu não usaria aqui. Isso é muito importante, né, Tati? Você fazer esse levantamento de cada coisa que você gasta e renegociar isso aí, Exato. mudar e ver a concorrência. Como é que você vê essa questão É aí super na vida válido, das né? pessoas? Você acha que quem tem. Quem está na situação melhor não deve ver isso, não deve olhar, ou só para quem está na dificuldade aí, tentando se reorganizar, que precisa ver? Sabe? Vou te falar bem a verdade, Daniel. Sabe por que gente que tem din-din? Porque faz isso. Barganha, controla, cuida, negocia, faz escolhas conscientes e inteligentes. É por isso que quem tem acaba sempre tendo mais. Então, isso é para todo mundo. Olha, fiz um cálculo aqui, porque tem muitas pessoas que ainda
teimam, de certa forma, permanecer em bancões que cobram umas tarifas chatas, taxas, que na verdade muitos acabam usando poucos serviços e estão pagando por serviços que os bancos nem deveriam cobrar. E aqui, ó, R$ 25 num ano dá 300. R$ 300 no final do ano, Daniel, não ia ser legal para ter um presente, para comprar um presente de Natal para alguém, ou para ajudar nas férias, né? Para poder contribuir nas férias. Então, assim, cada detalhezinho que a gente tira do orçamento, que é encontrado dentro do levantamento, do mapeamento, faz uma diferença dentro do mês e faz uma diferença gigantesca no ano. Então, se a gente fizer esse levantamento e fizer uma projeção e estipular uma diferença, a gente não está fazendo uma diferença só hoje. A gente está fazendo uma diferença a longo prazo. Teve uma situação de uma cliente que ela conseguiu reduzir um plano em R$ 75. E aí ela falou para mim, poxa, Tati, como é que eu não me dei conta disso? Faz um ano que eu pago R$ 150 e foi só ligar para lá e conversar, baixou para 75. Aí eu disse para ela, meu amor, não é diferença de 75. Você colocou fora R$ 900. Nossa. Um ano. Então é isso que a gente tem que pensar. Talvez os R$ 25 ou os R$ 75 no mês pareça não dar muita diferença. Mas isso em um ano. E a diferença lá no final do ano, nas suas férias, ou daqui um pouco, para você que está começando a vida, né, é novo, pensa isso a longo prazo. E os seus investimentos? Né? O que você quer da sua vida? R$ 75 investidos hoje, todo mês, Daniel, a longo prazo, poxa, faz uma diferença gigantesca. Pensa para quem tem filho pequeno agora, bebê, R$ 75 todo mês na conta do filho, lá quando ele tiver 18 anos. Então, gente, a gente pode mexer no orçamento quando você enxergar tudo aquilo escrito no papel e começar a mudar, a ligar, barganhar, negociar, cada diferença você deve somar e vai dar um montante. E você tem que se preocupar com isso aqui, ó, reserva financeira. Não só para os imprevistos, mas para as oportunidades também. Os imprevistos, ó, o que a gente está passando hoje. Quem não tem reserva financeira e está assistindo a live, deve estar pensando, poxa, se eu tivesse começado pelo menos no ano passado, se eu tivesse me organizado, se eu tivesse equilibrado as minhas contas, talvez eu não estaria tão sufocado agora, que é o que está acontecendo com tanta gente foi pego desprevenido, redução de salário, alguns até demitidos. A reserva financeira é para sustentar, é para manter o seu padrão de vida num momento como esse, é para que você não sinta esse impacto negativo. E para quem tem uma vida muito bem estruturada, surge uma oportunidade, pega a reserva financeira para abraçar a causa. Ô, Né? Tati, Então, o que é essa reserva financeira aí para quem tem dúvida? Ah, reserva financeira, reserva de emergência, fundo de emergência. Por que isso é importante? Você explicou. Agora, como que, na prática, eu preciso... O que eu preciso fazer? O que eu preciso calcular, se eu preciso, para ter essa reserva de emergência aí que você está falando? perfeito. Por que eu falo reserva financeira? Tem fundo de emergência, reserva de emergência. Eu gosto de usar a reserva financeira porque eu posso tirar dela duas ocasiões que são os imprevistos ou as oportunidades. Para quem tem um salário fixo, ou seja, trabalha de carteira assinada, sabe que todo mês vai ganhar aquele montante, o ideal é que a reserva financeira seja 6 vezes o custo de vida dessa pessoa. Como é que se descobre o custo de vida? Fazendo o levantamento. Por isso que é tão importante saber quanto que é que você gasta ao longo do mês. Quanto que é o que sustenta a sua vida. Então, se a gente tem uma questão aí
de um custo de vida de R$ 3.000, nós temos que ter um montante de, no mínimo, R$ 18.000 na reserva financeira. Que isso vai sustentar pelo menos 6 meses a pessoa acontecendo algum imprevisto, seja a pandemia, seja a perda do emprego, um acidente, qualquer coisa que venha acontecer. Mas, para aquelas pessoas que têm aí uma situação de renda variável, prestam serviços, um mês ganha isso, um mês ganha aquilo, o ideal é que a gente faça uma reserva de 12 meses, justamente por não ter uma constância de renda. Então, é um prazo maior, mas é uma segurança maior também, certo? Legal. Eu gosto do exemplo dos 6 meses, né? Seria, eu gasto, como você falou, eu gasto R$ 3.000 por mês. Então, no mínimo 6 meses, 6 vezes 3, R$ 18.000, eu tenho que estar esse dinheiro num lugar seguro. Lugar que não tenha risco de ter nenhuma perda, né? Como o Tesouro Selic, que é um investimento, como o Nubank lá, que paga 100% do CDI. Isso. E eu gosto do exemplo assim, você tem uma ideia, eu sou de 6 meses ou eu sou de 12 meses? Então, dois extremos, vou pegar. O de 6 meses é o funcionário público de carreira. O 12 meses, outro exemplo, o exemplo do 12 meses é o vendedor que ganha a maior parte do seu salário em comissão. Isso. Então, assim, só para você ter uma ideia de como fazer isso, né? E essa reserva de emergência, ela também, se você está numa situação de endividamento, se você tem financiamentos, se você tem aqueles empréstimos consignados, tudo aquilo lá te atormentando, essa reserva financeira ela pode ser montada ao longo do tempo. Para quê? Para que você consiga negociar com a instituição financeira ou com o banco um desconto maior com pagamento à vista e para você ficar livre de uma vez por todas. Porque qual que é a ideia de um banco ou de uma financeira quando você toma um empréstimo consignado? Ela quer ter o cliente para sempre, né? Então, quanto mais você ficar pagando por mês ali e ela conseguir fazer com que você renove, né? Tem aquela coisa da renegociação, que é um perigo isso. Essa renegociação ela é boa para o banco, não é boa para você. Ela vai te manter mais tempo com a dívida, né? A parcela vai ficar menor, vai ficar parecendo que cabe melhor no seu bolso. Só que ela vai estender o prazo e muitas vezes até altera, aumentando os juros. Então é um perigo isso, tá? Então, assim, durante 5 anos, né, Tati, eu fiquei especificamente ajudando pessoas em uma consultoria nesse sentido. E agora eu estou montando esse grupo e estou montando um curso também para ajudar as pessoas a realmente sair das dívidas. A gente tem uma Itália inteira, né, de endividados no Brasil. Então, a gente tem essa missão, a gente está aqui, né, eu e você, também para ajudar as pessoas, né? A gente poderia estar fazendo tantas outras coisas aqui nessa hora. E a gente quer ajudar você, né? A Tati também tem esse propósito. Então, até quer ver? A senhorita Melly falou assim que a vida dela mudou quando ela passou a anotar as minhas despesas. Então, assim, esse é um dos primeiros passos. Você começar a anotar despesas. O maior erro da pessoa que está cultivando dívidas durante um tempo é não saber com que gasta. Ela até sabe quanto que ganha, né? Até sabe ali, tem uma ideia, tem a ideia daquele salário bruto também, né? Que não é o líquido. E aí começa a gastar, e aí tem um aumento, ao invés de quitar as dívidas, não, ela agora eu posso comprar aquele carro que eu queria. E aí vai. Então, assim, tudo começa anotando as despesas, né, Tati? E também uma coisa aqui dentro da nossa cabeça. Então a pergunta é, como que a gente, antes de tudo isso aí que a gente está falando, como que a gente consegue mudar aí a nossa mentalidade para poder colocar realmente isso em prática? Tem um ponto que faz toda a diferença e que geralmente quando começa a mentoria eu pergunto e a pessoa fica assim meio parada, olhando, vagando. Onde estão os nossos objetivos?
Eu sempre digo que se a gente não sabe o que quer, a gente gasta de qualquer jeito. O dinheiro vai servir para qualquer maneira. Então, para que a mentalidade da gente passe a mudar e, consequentemente, os nossos comportamentos e hábitos, a gente tem que ter bem definido o que a gente quer. E quando isso está muito bem definido, e eu falo de propósito, eu falo de sonho, eu falo de planos, eu falo de objetivos, conquistas, é aquilo que faz aqui bater mais forte e o olho brilhar. Não é simplesmente um objetivo qualquer, eu quero tal coisa. Não, aquilo tem que fazer sentido. E quando você tiver aquilo bem definido, é que você vai criar um destino certo para o seu dinheiro. Então, primeira coisa para mudar a mentalidade é saber o que quer. É Primeira verdade. questão. O... E o que você responderia então para a pessoa assim, eu já sei o que quero, eu quero a minha casa própria, eu quero o carro, e por isso que eu comprei. Ele usa esse termo, né? Só que esse comprar é lá e financiar no banco durante décadas. Esse lá comprar é financiar o automóvel. Então, assim, planejar os sonhos, ter objetivos. O objetivo eu tenho. E agora? Eu, e o meu financiamento? E aí? Como é que faz essa questão? Como é que é esse dilema entre realizar sonhos, ter objetivos e realizar sonhos no curto prazo, né? O imediatismo acaba com a vida da gente, né? A questão do ter para agora, e muitas vezes o ter para agora é muito mais para mostrar para os outros do que para satisfação pessoal mesmo, para realização pessoal. Então, o imediatismo é a pior coisa que a gente pode cultivar dentro da nossa vida. E ela vai trazer o caos, né? Agora, se você já fez, você já realizou, já comprou um carro financiado, e muito importante aqui, nada contra quem financia alguma coisa porque é o único meio de conseguir no momento, tá? Nada contra. Só que existem outras formas. Existe um planejamento para ser criado, existe investimentos para você realizar a longo prazo que podem, né, fazer com que você alcance de uma maneira mais eficaz. E investimento não enriquece ninguém, mas ajuda que a gente chegue mais próximos aos objetivos de uma forma melhor. Mas se você já fez, está feito, está comprado, está adquirido, agora você tem que correr atrás do prejuízo, né? E equilibrar as suas finanças de uma forma que você possa liquidar isso de uma forma mais rápida e a partir desse momento criar um planejamento para adquirir as suas coisas de uma forma melhor. Porque quando você compra algo financiado, você não compra um algo, você compra dois e às vezes três, né? A gente não compra um carro financiado, a gente paga por dois, né? Mas tudo bem, não tinha outra opção, aquilo foi feito, eu não tinha conhecimento. Agora você pode estar buscando, né? Daqui a um pouco, eu sempre falo, né? Tem como tá financiado, tem como vender e comprar um de menor valor quitado já? Vamos lá, né? Eu sou daquela. Não é que não existem sacrifícios a serem feitos, existem. Sacrifícios momentâneos geram recompensas permanentes, sempre falo isso. Mas é momentâneo, é para aquela situação. E será que nessa loucura toda de financiar, financiar, financiar e sufocar, será que eu não posso correr atrás e mudar esse jogo? Eu não posso, né, me desfazer de alguma coisa para liquidar a outra? Ou daqui a um pouco eu não posso buscar uma renda complementar e destinar essa renda para quitar essas coisas, né? Então, ter a vontade, ter o querer, estar aberto, isso, a mente aberta, né? Para querer agir de outra forma. Então, fez, tem como reverter. Sempre tem. O que a gente faz com dinheiro sempre tem como reverter. É isso que você falou aí, é legal. Se está feito, beleza, tem como reverter. Também não fique se culpando, né? E o que é muito comum, né, de nós brasileiros é essa questão de antecipar os sonhos com dívidas, com financiamentos. E isso faz, como a Tati falou, a gente acaba pagando duas vezes, às vezes até duas vezes e meia mais do que deveria. Então, a gente quer tudo hoje
E muitas das vezes para impressionar as pessoas ao redor. E aí a gente vive o patamar de salário, de rendimento que a gente tem está aqui e a gente quer viver aqui. É. E essa diferença aqui vai ser a sua dívida, né? E ela pode crescer ainda mais por conta dos juros que são grandes. E qual que é a ideia de ter uma vida próspera, de ter uma vida tranquila, sem ter a cobrança dos cobradores no seu telefone, na sua casa, sem ter tudo aquilo que as pessoas que têm problemas financeiros têm, que são muito ruins. É você ter o padrão de vida que você poderia ter aqui, mas você tem ele aqui, né? E essa diferença aqui é o que você vai usar para investir e multiplicar, né? Que vai ter, em primeiro lugar, a sua reserva de emergência, né? Como a Tati explicou aí, um envelopinho. E depois, ela vai começar a crescer tanto que você vai falar assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Né? E isso é uma lei natural, né, Tati? Eu fiquei pensando aqui, enquanto você estava falando, que a gente planta, só que a gente não colhe amanhã. Tem um cara que eu admiro muito, chama Warren Buffett, é um dos homens mais ricos do mundo e investidor, e ele falou assim que a gente não consegue ter um filho amanhã engravidando 9 mulheres. Por quê? Porque a gente precisa esperar os 9 meses, não adianta. Né? E existe uma lei natural da vida, que é você pega uma semente e planta ela hoje, ela não vai virar uma árvore, que até uma frase dele também, ele não vai virar uma árvore amanhã, né? Isso vai virar uma árvore daqui a alguns anos. E é exatamente isso, essa filosofia a gente tem que levar para a nossa vida. O que a gente tem agora, os recursos que a gente está acumulando e que a gente pode acumular agora, a gente precisa plantar. Porque aí a gente vai colher a sombra no futuro. Ou se você tiver lá, comprar tomates, pegar a semente e plantar, dentro de um tempo, você nunca mais vai precisar comprar tomates. Ou seja, o dinheiro que você coloca, ele vai te pagar e ser reinvestido para você mesmo. Vai ser um círculo virtuoso. Você vai começar a receber dinheiro a partir do dinheiro que você investiu. Você vai começar a comer tomates e não vai precisar ir lá no supermercado comprar tomate mais. Por quê? Porque você plantou, soube esperar, cultivou, colocou a água, adubou, esperou o sol bater, teve paciência e sabedoria para esperar aquilo frutificar. E é exatamente isso que a gente tem que fazer com o nosso dinheiro. É uma lei natural. E muitas vezes a gente quer fazer o quê? A gente quer ter R$1 milhão para gastar. Né? A gente quer ter dinheiro para gastar. Ah, mas o dinheiro não foi feito para gastar? Depende. Nem sempre. Ele tem que ser o nosso empregado e não o nosso patrão. Ele tem que trabalhar para a gente. E não a gente trabalhar para ele.